Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje dar continuidade. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, porque está me cobrindo todo. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa matéria de doutrinas básicas no tópico Hamartiologia, aonde a minha esperança é terminarmos hoje, ok? Vamos ver lá se a gente consegue este alvo. Então vamos, sem mais delongas, orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui nesta manhã. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela liberdade que nós temos de estudá-la, por estarmos aqui, ó Deus, nesta manhã, trazidos pelo Senhor, e oramos para que o Teu Espírito nos instrua, nos oriente, nos ajude a oferecermos ao Senhor toda a nossa atenção, enquanto o Teu Espírito esclarece, ilumina nossas mentes e corações para as verdades da Tua palavra. Abençoa, Deus, nossos irmãos que estão longe, viajando, trazendo-os em paz, aqueles que estão enfermos, recuperando sua saúde, possamos logo todos estar juntos aqui. Obrigado, Deus, por esta manhã, oramos em nome de Jesus. Amém. Quero novamente, irmãos, começar pela nossa definição, estudo sobre o pecado, sua origem, seus efeitos e implicações, bem como sua solução e extinção. E esta frase que lemos nessas aulas anteriores desta matéria, de Jonathan Edwards: frequentemente eu tenho tido percepções muito profundas da minha própria pecaminosidade e vileza, e muitas vezes isso me faz chorar amargamente. Quando olho para o meu coração e vejo a minha iniquidade, ela se parece com um abismo infinitamente mais profundo que o inferno. Nós também temos este slide, essa parte da definição do significado do pecado. A Bíblia diz que as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 2. Isso mostra que basicamente o pecado é algo que provoca o rompimento das relações do homem com Deus. E aprendemos a palavrinha grega aí, a qual, apesar de começar com o alfa, que seria o nosso equivalente à letra A, possui este sinal sobre ela que coloca uma pronúncia aspirada. Então é hamartia, para aqueles que não conhecem, ok? Tudo isso aí nós já vimos, é só uma pequena lembrança de que as definições de hamartia, que é errar o alvo, incluem omissão do dever, atitude errada para com Deus, transgressão da lei, ação errada para com os homens, não crer em Jesus e a tendência natural para o erro. Isso dito, irmãos, vamos passar agora para o material novo da nossa matéria, nessa doutrina. E hoje nós vamos continuar falando sobre os resultados da queda para a humanidade. Então esse quadro aí com seus números resume os resultados da queda, os 5 resultados. Nós já vimos o número 1 e o número 2, eu quero apenas lê-los. Os efeitos da queda de Adão podem ser também observados a partir dos rompimentos que causou, conforme demonstrado a seguir. Semana passada nós já vimos o rompimento da harmonia do homem com Deus, seria, digamos, o rompimento vertical, né? E o rompimento da harmonia do homem consigo mesmo, ok? Isso é o que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver, irmãos, o rompimento da harmonia do homem com o seu semelhante, continuando aí, ok? Gênesis capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o texto do versículo 16, a parte B: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, o pensamento, meus irmãos, o ensino aí é mostrando como que até esse determinado momento estava tudo às mil maravilhas no Jardim do Éden, né? Tudo tranquilo, todo mundo vivendo em literalmente paz e amor, né? Muito mais do que apenas a expressão moderna, tudo certinho. E quando o pecado entra, qual é uma das primeiras coisas que acontecem? O rompimento, a quebra do relacionamento, na questão em que
as acusações começam. E essa já é velha, a gente já tratou sobre isso. Não, eu fiz porque fulano, e no caso Adão, aponta para aquilo que a sua mulher havia feito. E mais adiante, como resultado, Deus fala que essa relação, que não é inaugurada na queda, ela já existia, essa relação funcional da hierarquia do casamento, certo? Do homem como cabeça do relacionamento, agora se transforma em algo contencioso, algo difícil, algo que seria uma luta, no caso que está colocando aí, particularmente para a esposa, para a mulher. Então, o que isso nos ensina, meus irmãos? Que quando eu tenho um problema no relacionamento com alguém, quem quer que seja esta pessoa, eu não preciso procurar tão longe a fonte do problema. Eu não preciso tentar reinventar a roda. A fonte é clara, a origem é óbvia. O pecado tem a sua mãozinha nessa situação. O que nos resta descobrir apenas qual o pecado em mim? Qual o pecado no outro? E como nós resolvemos isso? Então, não é, de novo, um grande problema teológico. Ele é óbvio, ele só não é fácil de aceitarmos. Por quê? Porque eu vou ter que resolver alguma coisa, eu vou ter que mudar alguma coisa, eu vou ter que ser transformado em alguma coisa. O título do livro que eu venho mencionando tanto, ele expressa isso. Quando pecadores dizem sim. Então, dentro do casamento, ou numa relação de amizade, ou em qualquer relacionamento humano, toda vez que tiver uma fricção, é porque alguém está andando fora do padrão bíblico. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa bem pesada. O que pouco importa, porque no fundo, isso vai apontar a necessidade da pessoa de olhar para si e encontrar espaço para mudança ou o caminho para a mudança. Então, essa harmonia, como está aí no ponto 3, ela é rompida, ela acaba a sua plenitude, a sua perfeição, por causa do pecado, é um resultado direto da queda. E aí a gente tem a Bíblia toda, que inclusive mostra muito mais esses efeitos nos relacionamentos do que o contrário. Você tem aqui e acolá coisas bonitas, como a lealdade dos homens de Davi. Não, é tremendo. Você tem coisas bonitas como o próprio relacionamento de amizade de Davi e Jonatas. Você tem situações onde os relacionamentos são colocados na excelência. Legal, mas olha o resto. Você tem outras muitas citações e exemplos do contrário, da onde o pecado entrou nos relacionamentos e causou o que causou. Você tem a maneira desigual com que Isaac e Rebeca tratavam os filhos, com preferência. O próprio Jacó depois vai fazer a mesma coisa, com o Zezinho lá, dando a ele esse lugar de privilégio, quando os irmãos estão lá se acabando no campo de trabalhar, ele estava em casa com o papai, aprendendo as coisas, então ganha uma roupa especial. Irmãos, nem sempre o pecado ele tem essa cara feia, às vezes ele está disfarçado de boas intenções, de coisas boas, de um intento bom, mas que no fundo são manifestações disso daí. Como eu gosto de dizer, são variações do mesmo tema. São manifestações do pecado nos relacionamentos que de uma maneira ou de outra vai apontar a quebra dessa harmonia. Número 4, rompimento da harmonia do homem com a natureza. Então, Gênesis 3,17 vai dizer o seguinte, deixa eu trocar aqui de página. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, novamente, meus irmãos, o mundo é bonito, ele é maravilhoso e tudo mais, mas ele é um ambiente hostil ao homem. Se o homem não adaptar o ambiente a si, ele morre. Há um tempo atrás teve esse rapaz que decidiu viver lá nas florestas do norte da América sem nada,
naturalista ao extremo, né? Legal. Morreu. O normal é morrer, porque a gente não está mais preparado para viver dessa maneira. Não tem como simplesmente você deitar debaixo de uma árvore e ficar de boa. Não pertencemos mais a esse ambiente. Eu não estou me referindo apenas à modernidade, não, irmãos. Mesmo na antiguidade, o homem tinha que preparar o ambiente para si. Tudo resultado da queda. Então, a necessidade de construir abrigo, a necessidade de fazer cidades, de fazer algo para a sua proteção, é tudo resultado de um meio ambiente que não é de todo favorável a nós, certo? Outro texto aí: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Eu sempre tive curiosidade sobre esse texto, porque se você está andando na floresta e dá de cara com uma onça, ela não parece que está com muito medo de você, não. Mas a verdade é, meus irmãos, que não é medo como eu e você sentimos, né? Porque a gente pensa num monte de coisa que vai dar errado, isso produz esse medo em nós. A ideia aqui é que, podendo escolher, raramente, muito, muito, muito raramente, nós somos presa da natureza. Eles não querem saber nada com a gente. Eles olham de longe e seguem. Então, inúmeros vídeos mostram como que animais selvagens chegam, olham, passam perto e vão embora. Eles atacam muitas vezes em situações de necessidade, não tem caça, não estão encontrando nada, mas eles não gostam de chegar perto porque nós somos estranhos a eles também. Tudo isso é um desenvolvimento ao longo dos anos, exatamente da queda. Então, a natureza, meus irmãos, ela tem sido interpretada, inclusive isso é uma questão teológica também, de uma maneira errada ao longo do tempo. Eu já tratei sobre isso em algum outro momento. São dois extremos, né? Você tem os ecochatos de um lado, são idólatras do meio ambiente, certo? Mas você também tem de outro lado um povo, às vezes inclusive cristão, né? Que não enxerga que nós somos cuidadores, mordomos do meio ambiente. Então, qual é o equilíbrio aqui? O equilíbrio é um uso sábio do meio ambiente. Nem você usa tudo até acabar, deixa eu ver desse lado, nem usa tudo até acabar, e nem você vai ficar por aí abraçando árvore que nem um cara lesado da cabeça. Não, porque venhamos e convenhamos, né? Então, é um ser vivo, a gente todo mundo sabe, mas não é um ser ciente, não é um ser racional para poder estar tendo algum tipo de interação dessa maneira. Então, você cuida do meio ambiente, você zela por ele. Então, irmãos, a gente não está na cidade, é verdade, a gente não está na floresta. Mas você já andou por um lugar assim, um bosque e tal, aí você vê lata, você vê, né? Você descobre que o ser humano já passou por ali. Até então, você não sabia. Eu até vi uma vez um quadrinho que dizia, o guia, né, florestal, dizendo: isso aqui é cocô de urso, isso aqui é cocô de guaxinim e tal. Esse aqui é do homem mesmo, era latas, embalagem de biscoito e tal. É a marca que cada espécie deixou por onde passou. Então, nós como cristãos precisamos zelar por isso, precisamos ter uma postura, de novo, equilibrada, né, sobre a natureza. Se você tem oportunidade de inclusive, contribuir de alguma maneira, ótimo. Então, plante uma árvore, por que não? Você vai ali no horto, no Parque Anauá, você pega a muda de graça. Então, você tem um local que você pode plantar, faça isso. Você tem condição de contribuir, talvez, inclusive, com uma ONG, por que não? Uma instituição que ajuda, não tipo Greenpeace, né? Não é ecochato, mas que faz a coisa direito, ótimo, faça. O ponto é que nós somos mordomos desse planeta e, às vezes, não estamos entendendo e estamos contribuindo ao contrário ao que deveríamos fazer com ele, né? E, finalmente, o rompimento da harmonia da natureza consigo mesmo. E aí o texto que nos leva é Romanos capítulo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada
será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, irmãos, ciclones, como agora tivemos inclusive no sul do Brasil, terremotos, etc., são essas dores de parto, são esses sintomas de deteriorização do próprio planeta. Tá? Então, a palavra de Deus inclusive fala que no final dos tempos isso ia se intensificar, isso ia aumentar como um sinal do final dos tempos, mas essa é a quebra da harmonia da natureza consigo mesmo. Como eu falei semana passada, o pensamento dominante é que até o dilúvio, o planeta, apesar que já debaixo de maldição, né, da queda para o dilúvio tem um bom tempo, mas ele possuía, o planeta, uma harmonia e um controle, inclusive climático, quase absoluto, porque vivíamos como se fosse, digamos, num ambiente fechado, né, com o firmamento providenciando essa cúpula de água que causava com que o planeta tivesse basicamente a mesma temperatura agradável. Não havia os extremos que você tem hoje, certo? Eu estava vendo um vídeo interessante lá de um casal lá em Israel, em um dia só, porque já é pequenininho, eles foram até o Monte Hermon, que é uma estação de esqui, tem neve, certo? E foram até a ponta, né? Aquela ponta assim que tem do Estado de Israel. Aquela pontinha ali é o acesso que eles têm ao Mar Vermelho. É uma cidade chamada El Eliat, se eu não me engano. E eles foram de um dia só de lá, aí foram fazendo a transformação da natureza, né? Da paisagem, passaram pelo deserto Negev, tudo ali seco, e chegaram até essa última cidade à beira do Mar Vermelho. E ela mostrando a necessidade de mudar de roupa, né? Tirar o casacão pesado que estava lá na neve, até ficar apenas com uma camiseta, porque a temperatura ficou muito alta. Então, isso não existia. Havia uma perfeita harmonia e o dilúvio veio acabar com isso, né? E como resultado da queda também, que ele acontece, e aí nós temos a natureza do jeito que ela está. Então, o que isso tudo, irmãos, nos aponta? Todos esses resultados serão revertidos nos novos céus e nova terra que nós temos lá no final de Apocalipse, certo? Os conflitos do homem consigo mesmo, com o seu semelhante, né, com o seu próximo, os conflitos do homem com a natureza consigo mesmo, não importa. Tudo, absolutamente tudo, será coisa do passado, ok? Então nós vamos ter um novo planeta, o nome já diz, né, novos céus e nova terra, perfeito, né? Há uma suspeita hermenêutica de que esse planeta não possuirá mais o mar. Está literalmente escrito em Apocalipse, né? Se nós tomarmos esse texto de forma literal, mas o planeta vai ser o lugar que vai ser restaurado a sua beleza antes da queda. Então, se hoje a gente se admira, né? Para quem gosta da natureza, né? Para quem eu gostaria muito de ir para a natureza. Se desse para levar meu ar-condicionado, meu Wi-Fi, é complicado, aí realmente não dá, né? Só em vídeo para você, então. Mas para quem gosta de uma paisagem bonita, de um pôr do sol, imagina como vai ser com tudo restaurado, certo? Com todo o efeito do pecado sendo revertido. Isso dito, irmãos, nós vamos agora nos voltar para um efeito do pecado em nós, e que é bastante discutido em Hamartiologia. Nós vamos falar sobre a depravação total. É extremamente importante que você entenda que, apesar da palavra pesada, depravação, né? Porque na nossa cabeça, quando a gente pensa, fulano é um depravado, automaticamente a gente já pensa em alguma coisa sexual, né? Então não tem absolutamente nenhuma ligação com esse significado, ok? Isso é um uso que existe, mas não é isso que estamos falando aqui, até porque isso é uma tradução literal da definição que já se popularizou, que é em inglês, né? Que é total depravation. O que é então, irmãos? Vamos lá. O pecado afetou o ser humano em sua totalidade. Por isso, termo, né? Depravação total. A esse efeito devastador do pecado dá-se o nome de depravação total. Agora,
cabem aqui algumas ressalvas. É aí que eu preciso que você preste muita atenção. Cabem aqui algumas ressalvas. Quando se diz que o homem é totalmente depravado, isso não significa que cada pessoa do mundo pratica todas as formas de abominação imagináveis. Também não significa que os seres humanos são incapazes de realizar qualquer ato de bondade ou virtude, ok? Então, eu já tive que explicar isso N vezes, quando a gente falava sobre depravação total, e alguém vem lá e pergunta, então quer dizer que ninguém faz nada de bom? Porque, de novo, as pessoas não entenderam, inclusive, o que está dizendo nessas ressalvas aqui, ok? Então, vamos desembrulhar o que está sendo ensinado, o que está sendo escrito aqui. A depravação total mesmo ensina que o pecado tocou todas as áreas da existência humana. Então, isso é tão verdade que teve um seriado há um tempo atrás, de comédia, uns 10 anos atrás, que naquele episódio eles queriam fazer um ato completamente altruísta. Então, eles tentaram examinar o que era o ato completamente altruísta. Então, para ser completamente altruísta, eu não posso nem ser reconhecido por ele, receber um obrigado ou algum tipo de glória, né? E tal. O resumo da ópera, meus irmãos, é que até um programa secular, programa que não tem nada a ver com cristianismo, com Bíblia, nem nada, eles reconheceram que, ainda que ninguém chegasse e dissesse muito bem, ele dizia para si mesmo, muito bem. Então, nós temos, infelizmente, irmãos, toques micro e macro, certo? Do pecado em absolutamente tudo da nossa vida, e o orgulho é algo que infunda, que se penetra em praticamente tudo que existe na experiência humana. Então, ignorar que a gente luta o tempo todo com o pecado, ignorar que a gente está aí, né? Então, tudo bem, maravilhoso e tal, daqui a pouco a gente fala assim, nossa, o fulano veio com essa roupa para a igreja? Do nada. Entre aspas, né? Mas tá tudo bem, tudo formoso, tá aqui louvando, né? E tal, não sei o quê, né? Aí, olha pro lado, o irmão tá assim, olhando pra gente assim, já tá me julgando. Automaticamente azeda toda a experiência porque ele está lá. Não há como negar isso, e é isso que a depravação total está dizendo. Outra coisa que está aqui na nossa ressalva. Isso significa que cada um de nós está fazendo as mais abomináveis coisas da experiência humana? Claro que não. A lei e a ordem, irmãos, por exemplo, funciona. Então, estou trabalhando, né? Aí não consigo comprar minha bicicleta, minha moto, meu, sei lá o quê, meu patins, meu carro, não importa. Não consigo, o dia não dá, né? Toda hora fica mais caro, meu dinheiro fica menos e tal. Aí, sabe de uma coisa? Tem um estacionamento aqui cheio de carro, já vi um vídeo na internet como é que faz isso aqui, eu vou levar o carro e tal. Por que eu não faço? Em grande parte porque eu não quero ser preso. Há uma outra parte também porque papai e mamãe me ensinaram direito. Então, há questões questões sociais mesmo, né? Sociais, que nos impedem de fazer o mal. Agora, remove isso daí. Remove as restrições sociais. De novo, até Hollywood sabe disso. Toda vez que você tem um filme, que eles chamam de apocalíptico, né? Mas não tem nada a ver com apocalipse. Que é uma distopia, né? Que é uma confusão. O que acontece? O caos. As pessoas matam por 1 quilo de alimento. Para quem foi fã, ou é ainda The Walking Dead, eu preferia conviver com o zumbi do que com o ser humano naquele seriado. Porque o zumbi eu manter a distância, só não deixar ele me morder. Já o ser humano tinha que ficar o tempo todo, assim, o que ele vai aprontar comigo? Irmãos, é impressionante como o mundo dá dicas de que, no fundo, eles sabem que a coisa está ruim, que é necessário o controle. Aí é que a gente não consegue entender como que tem gente, por exemplo, que faz campanha contra a polícia, especialmente nos Estados Unidos. Querem menos polícia.
Aí quando entra na casa da pessoa, ele vai ligar para quem? Para o Batman? Porque não tem jeito, meus irmãos. Se você remove as restrições da sociedade, a depravação total vai aparecer de uma maneira ou de outra. Estava comentando, a gente viu uma mulher, uma moça, né? Numa esquina, com a chamada profissão mais antiga do mundo, entre aspas. Aí eu comentei com a minha esposa, eu passei por outra rua quando eu fui buscar um projeto que nós tínhamos para pegar e tal, e lá estavam as 4 ou 5 também. Eu fico pensando, irmãos, será que essas mesmas mulheres faziam a mesma coisa? A maioria, infelizmente, são venezuelanas. Faziam a mesma coisa lá? Talvez sim, mas muitas não. Sabe por que fazem? Porque simplesmente estavam passando fome. Eu não estou justificando, estou explicando. Há uma enorme diferença. Estou mostrando, meus irmãos, que quando as situações, infelizmente, favorecem, o pecado encontra o seu caminho de se manifestar na nossa vida, por exemplo, em uma profissão deplorável como essa. É aí que está o raciocínio distorcido de chamar, por exemplo, o bandido de vítima da sociedade. Ele vê você com o seu iPhone 20, aí ele não pode ter o iPhone 20, aí ele quer ter também, então ele rouba. Como? Não, ele rouba porque ele botou na cabeça dele. Outro dia uma falou que foi o capitalismo que colocou isso na cabeça dele, que ele precisa ter um iPhone 20. Então, você começa a entender, meus irmãos, como as manifestações de pecado estão o tempo todo ao nosso redor. Agora, é claro, eu falei aí de, né, as prostitutas, os bandidos e tal, mas em nós também. Como eles se manifestam. Então, eu acabei meu café da manhã, o meu almoço e tudo mais, né? Aí vem aquela louça ali. Qual é o meu pensamento? Alguém lava. Alguém cuida disso aqui. A gente sempre acha que outro vai fazer aquilo que a gente deveria fazer. É verdade. Muitas vezes dá um momento de clareza e a gente não faz o errado, faz o certo. Por quê? É a outra parte aqui, ó. Também não significa que os seres humanos são incapazes de realizar qualquer ato de bondade ou virtude. Sim, são capazes. E muitos. Vocês já viram a foto de uma fotógrafa? É uma moça bem clara, de cabelo loiro, cheia de tatuagem, dando água para um menino lá na África. Meu amigo, se ele tivesse 10 quilos, acho que seria muito. Magro, 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 magro. Já viram essa foto? Ganhou prêmio e tudo. Ela adotou o menino. Então eu acho, meus irmãos, são raiozinhos de esperança na nossa humanidade. Que de vez em quando você vê alguma coisa fora da curva, fora do normal. E aí a gente podia citar aqui quantos e quantos exemplos existem de gente que de fato, se às vezes por autopromoção, agora com o tal, a tal da internet, você vai lá e faz os vídeos de que está ajudando fulano, está ajudando Beltrano. É verdade, também acontece. Mas sim, há manifestações de bondade. Então, repetindo, resumindo, a depravação total não vai ensinar nem que todo mundo é Hitler, certo? E nem vai ensinar que ninguém consegue fazer nada certo. São coisas completamente diferentes. Agora, deixa eu dar uma última observação. Potencialmente, irmãos, qualquer pecado está ao alcance do meu coração. Depende da situação. Ok? Eu tenho, às vezes, motivo, oportunidade e meio de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. É que vai definir, às vezes, se isso vai ser realidade na minha vida ou não. O que eu quero dizer? De novo, eu mencionei aqui, talvez, o epíteto da maldade no pensamento humano, que é Hitler, né? Exagerando, em forma de hipérbole, irmãos, em forma de hipérbole, um homem como Hitler poderia ser qualquer um dos habitantes do planeta Terra. O pessoal até já fez estudos para dizer como é que alguém chega até esse estágio. Até porque ele não estava sozinho, né? Não era só ele. Mas como é que o pensamento humano chega até esse estágio? Como é que chega até aí? De não se importar, de encher uma vala de 5.000 pessoas
e fuzilá-las, porque aí fica mais fácil de enterrar, simplesmente por causa da raça delas. São uma das execuções conduzidas por Adolf Eichmann, que era um braço direito, o grande pensador da solução final. O que leva uma pessoa a isso? Homens, mulheres, crianças, bebês ali dentro daquela vala. Então, nosso primeiro pensamento é dizer assim, eu nunca faria isso. Eu tenho certeza que aqueles soldados alemães, quando se alistaram, não acharam que um dia faria isso também. Então, o pecado, irmãos, ele tem uma dinâmica perniciosa, é verdade, mas muito mais complexa em relação ao nosso coração, que se não for o Evangelho, se não for o poder do Espírito Santo, certo? A gente precisa ser, vamos chamar assim, um pouco mais humilde em lugar de dizer assim, eu nunca faria isso aí. Eu nunca desceria esse nível. É provável até que não, mas não por falta de potencial. Essa é a questão que eu quero abordar aqui. A nossa lição tem uma frase de George Bernard Shaw que diz o seguinte: nunca admirei muito a coragem de um domador de leões. Pelo menos dentro da jaula, ele está salvo das pessoas. Tem uma outra frase que diz que o inferno são as outras pessoas. É claro que isso aí é novamente uma manifestação de depravação, porque a pessoa acha que o problema são os outros, né? Não ele mesmo. A doutrina da depravação total afirma isso sim, que as faculdades do ser humano foram todas afetadas pelo pecado e não que sua conduta é sempre marcada por todo tipo de ações más. Ok? A depravação total faz parte dos 5 pontos do calvinismo, também chamado de doutrinas da graça ou monergismo. Certo? Então, quando você fala em calvinismo, muitas vezes as pessoas falam assim, então você é discípulo de Calvino. Bem, a verdade, irmãos, o calvinismo foi uma sistematização daquilo que obviamente já está na Bíblia, que foi principalmente divulgada por Agostinho de Hipona, que erroneamente pela Igreja de Roma é chamado de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona tem os seus pontos de falha, podemos divergir dele, mas na parte de soteriologia, ele é aquele que destrincha melhor, ou o primeiro que melhor destrinchou aquilo que especialmente Paulo escreveu no Novo Testamento. E a isso nós chamamos de monergismo. Por quê? O contrário de monergismo é sinergismo. Mono significa único. Única ação, né? Então a ideia por trás é que a salvação é uma ação única do Senhor na vida do ser humano. O contrário, sinergismo, aponta a necessidade da participação humana. É óbvio que eles não falam que o homem salva a si mesmo, mas eles falam que no processo Deus dá capacidade ao homem de fazer a sua parte. Certo? A isso eles chamam de graça proveniente. O problema é que nós não encontramos evidência dessa graça proveniente na Escritura. Eu não encontro. E aí fica difícil de você afirmar uma coisa que não está lá. Por outro lado, você encontra evidências de que, por causa principalmente da depravação total, o ser humano não tem como responder à oferta da graça a parte da ação monergística de Deus na vida da pessoa, certo? E como eu disse, a depravação total faz parte dos 5 pontos do calvinismo que estão ali. Como você pode ver, você tem do lado esquerdo em inglês, formando a palavra tulip, que é a razão pela qual, se você der uma olhada no logotipo da nossa igreja, você identificou? Você tem ali uma tulipa estilizada, né? Na esperança de que, para bom entendedor, pinga é letra. Você consegue perceber ali o pensamento teológico da nossa igreja. E aí você tem as definições, ou as traduções, melhor dizendo, para que você não tenha que fazer um curso de inglês rapidinho para poder entender os slides, né? Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos.
Nós não vamos nos ocupar aqui de olhar cada um desses aí, porque isso fica para a matéria apropriada, né? Para tanto, ok? Então vamos lá, meus irmãos, seguindo adiante, vamos ver as áreas afetadas pela depravação total. Coloca aí, por favor. Essa tabela está aí no seu material. Tiago, cadê o Tiago? Está aqui. Ajuda você a ler, por favor. Pode ser também o Samuel, se quiserem. Na leitura desses textos aí. Vamos ver as áreas afetadas pela depravação total. Mente. O interior do homem é uma fonte inesgotável de palavras e ações más. Então você está benzinho deitado lá na sua cama, né? Não tem ninguém, tá lá, tá olhando para o fogo, contando os gominhos do fogo e tal, e pá! A sua mente já produz algo que você diz, de onde vem isso? Jesus disse de onde vem. É do meu coração, tá? Vem de mim. Então a nossa mente tem a capacidade de produzir palavras e ações que são a comprovação da depravação total. Então vamos lá. Gênesis 6:5. Mike. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Inclinação dos pensamentos do seu coração. Veja bem que Deus não analisa primeiramente ou primariamente nenhuma ação propriamente dito. Era o pensar que já era ruim. Então, irmãos, todos nós, por favor, né, não se faça desentendido, todos nós já estivemos lá. Então, até a pessoa mais calada, aquela pessoa que para você ouvir um som tem quase que cutucar para ver se a criatura abre a boca, o problema não é o que ela não está falando. O problema é o que ela está pensando, certo? Então, o nosso padrão de pensamento muitas vezes tende para o julgamento, o julgamento me refiro aqui de forma preconceituosa, né? Sem os dados, sem a informação e se sentindo superior. Então, o nosso padrão de pensamento tende ao mal. Às vezes, inclusive, com as pessoas que a gente mais ama, mais gosta, e até quando estamos sendo ajudados pelas pessoas. Então, o ponto aqui não é apenas porque alguém está fazendo mal para mim. Porque aí poderia se até explicar do porquê que eu estou pensando dessa maneira. Não. É até para com aquelas pessoas que eu deveria estar tendo a melhor reação o possível, né? E, infelizmente, isso é uma marca que o pecado deixou, a depravação total deixou na nossa vida. Salmo 58:3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Pronto. O que uma criança fala? Nada. Pastor, mas não é possível, aquela coisa mais linda que eu peguei na maternidade e tal. Então, o padrão de pensamento, irmão, de um bebê, é óbvio que não é como o nosso, certo? Mas quando você, por exemplo, vê que a criança começa a chorar para ter o que quer, é porque da forma que ele é capaz, certo? Ela não está fazendo um plano, está fazendo um PowerPoint na sua cabeça, porque ela não tem capacidade para isso ainda. Mas, desde bebê, ela conseguiu entender que ela é um ser racional, ciente, de que se eu chorar, pode não ser a mamãe talvez, mas a titia, a vovó, não sei o quê, alguém me tira do berço. Então a gente usa aquela expressão, parece que tem prego no berço. Não, parece que tem prego no berço, não. É porque acostumaram, a gente até fala, acostumou mal de uma maneira, e a criança descobriu que o gatilho, o que provoca que ela tenha aquilo que ela quer, é ela chorar. Certo? Então, para uma igreja que tem um monte de marinheiros de primeira viagem, como a nossa, e alguns que apesar de ser de primeira viagem, estão navegando de novo, né? Não tem para onde. Se você favorecer a depravação total, está naquela criança. Bonitinha, rosadinha, lindinha, não importa.
certo? Ou com cara de joelho também não tem problema. A marca do pecado está lá, e se eu não for o agente, lembra da lei e ordem, irmãos? Também na vida da criança, isso vai se manifestar. Nós temos tido cada vez mais, os educadores têm confirmado isso para mim constantemente, até porque eu moro com uma, que as crianças estão chegando na escola hoje sem cada vez com menos respeito pelas autoridades. Onde isso começou, irmãos? Em casa. Até o mundo secular já está percebendo isso há muito tempo. Eu li um artigo secular falando sobre a síndrome do reizinho. Não é a escola não, tá, irmãos? Não tem nada a ver com isso. É a criança que é tratada dentro de casa, né? Aí, no artigo, estava o menino de coroa, cetro e manto, e os pais... Certa feita, nós estávamos num lugar e a criança queria mexer era pequenininho, queria mexer nos negócios do meio da mesa, né? Ketchup, mostarda, etc e tal. Aí a mãe, não. Lá pela quinta, sexta vez, ela deu para a criança. Imediatamente ele olhou para mim, eu falei nada, eu estava na mesa também. Ela, pastor, a criança insiste, a gente acaba cedendo. Eu falei, bem, já que você me incluiu na conversa, é nosso papel, meus irmãos, não ceder. Eu sei que não é sempre fácil. Eu sei que às vezes a gente já esgota nosso limite. Mas está desde pequeno. Se você não colocar limites, a criança vai realmente crescer acreditando que o mundo é seu, que tudo é seu, e que está todo mundo aí para lhe servir. Tarefas, limites e tudo mais, irmãos, é uma luta, é uma luta. Acredite em quem já tem todos os filhos maior de idade. E eu confesso aos irmãos, se eu tivesse a máquina do tempo, eu faria algumas coisas diferentes. Porque se nós não entendermos que o pecado prejudica a vida do ser humano desde berço, nós vamos nos iludir que simplesmente as coisas vão acontecer na vida daquela criança sem a devida e a intencional participação nossa ou investimento nosso. Mais um texto aí, Mateus capítulo 15. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Então, Pode continuar, irmão, desculpa. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Se de repente eu estou em uma discussão, eu não quero matar ninguém. O Sinésio, de novo, vamos lá. Não, Sinésio não, porque tem um irmão em Cristo que é Sinésio. Sinfrônio, não tenho ninguém chamado Sinfrônio na minha vida. O Sinfrônio está numa discussão e ele se aborrece, né? E aí ele acaba, sei lá, pegando a faca e pum, matou o outro. Ele vai ser preso, ele vai ser indiciado, não tem para onde correr, ok? Vamos mudar o cenário? Teve a discussão, ele se aborreceu, o outro lá xingou a mãe, e ele foi para casa, né, cuspindo marimbondo. Aí foi para casa, botou um quadro na parede, botou os horários do camarada lá, e o Sinfrônio fez todo um plano, certo? Qual dos dois cenários ele vai pegar uma maior pena? Segundo, premeditado, planejado e um monte de outras coisas, né? Meu ponto aqui, meus irmãos, é que independente da onde o assassinato, disse Jesus, nasceu no coração do Sinfrônio. Quer tenha sido uma coisa do momento, do calor, ou uma coisa planejada, o que demonstra, meus irmãos, é que qualquer ação pecaminosa, impensada, né? É pensada, mas impetuosa, melhor dizendo, impetuosa ou planejada, ela tem como ser parada, ela tem como ser cancelada. É aqui dentro. No ano em que os reis estavam na guerra, Davi estava no palácio. Já estava errado aí. Ele sobe ao terraço, como vocês sabem, e olha do outro lado. Irmãos, a sequência de ações que Davi entra, como chamar Batseba, deitar-se com ela, depois tentar encobrir, chamar Urias,
né? Tentar mandar Urias para casa para ver se encobre a gestação fruto do seu adultério e tudo mais. Tudo isso dentro dele. O que demonstra, meus irmãos, o como é importante, né, a espiritualidade, a disciplina cristã trabalhar dentro de nós. Um grande problema, irmãos, até do evangelicalismo, é que muito evangélico foi ensinado a lidar com o exterior. É por isso que existem algumas denominações que exigem, né, a saia comprida, ou uma camisa de manga comprida, tal, uma coisa assim. O que, tudo bem, se é para eles, ele não exige para os outros, tá tudo ótimo, faça como você quiser. Mas, irmãos, isso não muda o coração de ninguém. É óbvio que você tem que se vestir de maneira recatada, de maneira com modéstia, com decência, ninguém está discutindo isso. Mas você encher a sua vida de regrinhas, né? Encher a sua vida de lista do não fazer, lista do fazer, não muda o coração, de maneira alguma. Religiosidade não transforma a vida. O que transforma é o evangelho. Sermos lembrados, como inclusive Lutero falava, né? Precisamos pregar o evangelho para nós mesmos todo dia, porque a gente esquece todo dia. Então o evangelho vai dizer o quê, irmãos? Sou pecador. Eu preciso de redenção. Nessa minha luta, nesse caso aqui, contra meus pensamentos, eu não vou conseguir vencer sozinho. Aí eu grito o quê? Hosana. Ajuda, Senhor. É isso que eu preciso me convencer todo dia. Eu não estou vencendo essa batalha, não é porque Deus falhou. Eu falhei em não usar a ajuda dele. O poder do Espírito, a sua graça sobre a minha vida. E a luta que vai nos acompanhar durante todo o tempo. Bem, o pecado também afeta, a depravação total, afeta o nosso intelecto. Como? O homem não consegue entender as realidades espirituais. Vamos diminuir um pouquinho, irmãos, os versículos aqui. Vocês escolhem aí, por favor, um de cada quadrado, senão a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar hoje. Então vamos lá. Alguém abriu aí 1 Coríntios? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Vira a página aí, quer dizer, não a página do celular, 2,14, o próximo. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ótimo. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos? Nos outros textos aí também, o mundo espiritual, as realidades espirituais, as verdades espirituais não estão naturalmente ao nosso alcance. Quer ver só uma coisa? Quantos de nós já não tivemos a experiência a gente era sincero, religioso, cristão, né? E a gente lia a Bíblia e não entendia patavina, né? Parecia apenas um monte de coisas. E aí veio a conversão. Com ela, a regeneração, o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, tudo que nós já estudamos. E essa leitura bíblica muda drasticamente. Por quê? Porque agora você tem o Espírito lhe ajudando a entender as coisas espirituais. Então, essa é uma razão, meus irmãos, muitas vezes, porque a nossa pregação do Evangelho tem que ser simples. Porque se você complicar demais, você está querendo que uma pessoa entenda outro idioma, que ela não tem sequer acesso, porque ela não tem acesso às coisas espirituais. O que ela precisa compreender é simples. Arrependimento e fé. Começa a elaborar muito e colocar muita, até doutrina, teologia, e a pessoa diz, não estou entendendo nada do que você está falando aí. A pessoa precisa de arrependimento e fé. A pessoa precisa compreender sua necessidade de salvação e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Certo? É claro que no Brasil como hoje, a gente tem que explicar para as pessoas que a fé que elas têm não é fé de verdade. Não é fé bíblica. Tem que explicar o que é arrependimento bíblico. Que não é apenas, né? A pessoa vai para... Quando eu entrei para a igreja, aí ela entendeu que ela virou cristão, né? Entrou para a igreja. Então, ela tem que explicar para a pessoa, porque, infelizmente, a gente não está num ambiente que não seja contaminado pela religiosidade. Ok? O que mais que afetou o nosso intelecto? O homem tem sua capacidade de julgar entre o bem e o mal limitada. Qual texto vocês abriram aí, pessoal? O que o senhor quiser.
Romanos 1. Macabeus. Romanos 1, 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Certo. Efésios 4. Tem aberto aí? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. As pessoas têm a ideia de que quando a gente lê textos como esse, quando fala uma verdade como essa, a gente está falando de um ponto de vista de, né, superioridade, de orgulho, de altivez. Não é não. Na verdade, meus irmãos, esses são textos autocondenatórios para o cristão, porque nós não estamos nessa situação. Nós estamos libertados do pecado, nós estamos libertados do domínio do pecado, somos muito mais responsáveis do que esses que estão nessa situação que aqui vimos, certo? E qual é essa situação do incrédulo, meus irmãos? A incapacidade de entender não apenas as coisas espirituais, mas o que é realmente o bem e o que é o mal. Um exemplo. Alguém leva, por favor, enquanto isso, o microfone? Cadê o ajudante de palco aqui? Quem vai? Ali para a irmã que está com a mão erguida. Um exemplo, irmãos. Vocês já perceberam como o mundo tem uma noção completamente diferente das coisas que nós consideramos boas, como amor, paz, justiça? Só para citar 3. Amor para eles não é o que nós entendemos como amor. Paz para eles não é o que nós entendemos como paz. Justiça não é o que nós entendemos como justiça. Por quê? Porque o nosso padrão de bondade, ou de coisas boas, ou de bem, está ancorado nas Escrituras. Como eles não têm um norte, como eles não têm um lugar para ancorar, um lugar para definir o que é amor, paz, justiça, só para citar 3, o que vai definir, irmãos, o que é amor? O coração deles, a sociedade, certo? Então, por que, por exemplo, que eles não aceitam que nós discordemos biblicamente de um relacionamento entre 2 pessoas do mesmo sexo? Porque para eles, toda expressão de amor é válida. Aí eu pergunto, tá, até que ponto? Eu quero casar então com uma égua. Não, mas tá doido? Não, eu não tô doido. Eu quero saber por que esse seu exemplo de amor serve e por que o meu não serve. É claro, irmãos, que isso vai ser uma discussão que você vai rodar com nem cachorro ao redor do rabo. Por quê? Porque falta o norte. Se você não tem como ancorar em algum lugar, você vai decidir qualquer coisa. Você achou o exemplo da égua absurdo? Joia. Por que eu não posso casar com uma menina de 9 anos? Porque isso de fato está sendo discutido hoje em dia na nossa sociedade. Volta 100 anos. Será que alguém falaria isso? Não. Vá 100 anos para o futuro. Eu espero que a gente não chegue até lá. O que a nossa sociedade vai estar discutindo sobre aquilo que é válido e aquilo que não é válido? Porque falta o norte. Então, paz, amor, justiça, o que você pensar, ele não tem condição de definir bem. Porque a mente dele está corrompida pelo pecado. E nem nós, obviamente, a parte de Deus. Diga, minha irmã. Bom dia, pastor. Eu não sei se essa pergunta carece de um pouco mais de tempo, se for o caso, o senhor faz a triagem aí, mas em relação às pessoas que possuem o discernimento reduzido, como que se encaixaria nesse contexto aqui? Porque carece de um certo discernimento e em relação ao que é pecado. Você está se referindo a pessoas que têm um problema com, por exemplo, a síndrome de Down ou um autismo de alto nível, alguma coisa assim? Psicopatia. Okay. Certo.
Eu não posso dizer de uma maneira que abranja todo mundo, porque você está falando de um aspecto que vai de 0 até 100, né? Por exemplo, tem uma moça que ela tem síndrome de Down, terminou já 2 faculdades e ela tem um cargo de chefia na empresa dela. Então, olha para ela e você diz assim, como? Porque você está acostumado de pessoas de síndrome de Down que são praticamente crianças, né? Mas não é o caso dela, por causa do grau diferenciado. Então, ao meu ver, meus irmãos, Deus julga os seres humanos segundo a sua capacidade de rejeitar a verdade, certo? À medida que a pessoa, criança, adulto, plenamente capaz mentalmente, não plenamente capaz mentalmente, está rejeitando a verdade, ele é responsável por aquilo. Eu não tenho e não vou me arvorar de querer dizer o que vai acontecer em cada caso, certo? Queria que o senhor avaliasse sobre meu primo de 5º grau, porque ele era assim, 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 assado, foi diagnosticado assim, 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 assado. Eu não tenho condição de discernimento espiritual, eu não tenho acesso de bastidores para dizer o que o Senhor vai fazer com essa vida da questão da salvação, né? E também como ele vai lidar com essa vida da questão das suas responsabilidades. O que eu entendo é que há uma diferença entre menos conhecimento da maldade e inocência. A nossa cabeça, quer ver? A gente chama a criança de inocente. Ela não é. Não nesse sentido. Quantas nós já vimos nosso filho pequenininho mexendo no negócio e olhando pra gente, como que diz? Aí você sorri de volta assim, Como que é inocente? Dentro do limite da compreensão dela, da criança, ela sabe que um não foi dado, uma lei foi dada, mas eu quero fazer diferente. Cadê a inocência? Ela não sabe que está fazendo coisa errada. Isso é coisa má. Deixa para lá. É querer passar pano e criar uma realidade humana que simplesmente não existe. Não, simplesmente não é a que a gente está vendo na nossa frente. Agora, é claro, você diz assim, nós estamos aqui julgando essa criança de 3 anos porque houve um genocídio e ela foi responsável. Como? Ela não tem capacidade mental de bolar, a não ser que seja um minigênio, pink cérebro, né? É o cérebro, no caso, claro. Um mutante. Então é um absurdo, porque na capacidade de 3 anos dela, ela não consegue gerar o entendimento para tamanha maldade. Mas ela faz dentro dos 3 anos dela. E aí, voltando para a sua pergunta, dentro da limitação da capacidade de cada ser humano com limitação de capacidade, ele ou ela agem assim, né, movido pelo seu pecado. E às vezes é difícil fazer a pessoa compreender, né, o que ele está fazendo de errado naquela situação, por causa da limitação intelectual. Ok? Agora, irmão, de novo, isso aqui eu concordo com a irmã, isso aqui dá um simpósio. Não é fácil você definir uma coisa assim. Então, só para o que ficou para mim é que a minha função é proclamar o evangelho e quem vai fazer a obra, mais uma vez, é o Espírito Santo, né? Se aquela pessoa tiver uma psicopatia ou não, isso aí é milagre do Espírito Santo e não cabe a mim. Aí seria isso então, né, pastor? A propósito, eu não lembro agora o nome da criatura, mas, bem, já há estudos que apontam que serial killers, né, assassinos seriais, eles não, como a gente diz no popular, eles realmente não batem bem da bola. Isso não é desculpa. Eles têm áreas de empatia do cérebro que simplesmente não estão lá, ou não funcionam. Eu não sei se você pode afirmar a mesma coisa para todos, mas em alguns que fizeram o estudo, apontou-se dessa maneira. E temos técnicos exatamente tudo, não há necessidade, não vem ao caso aqui. Mas o ponto é, esse rapaz em especial, que havia matado 5, ele se converte na cadeia. E a vida dele muda, nunca mais vai sair de lá. Ele pegou prisão perpétua. E deu sorte, escapou da cadeira elétrica, né? Ou da agulha. Lá nos Estados Unidos tem pena de morte no estado. Mas a vida dele está completamente transformada. Então, aparentemente, o evangelho é, inclusive, mais poderoso do que uma sociopatia, até mesmo justificada por um problema cerebral.
né? Agora veja bem, a justiça não disse, é verdade, ele nasceu com defeito, então bora liberar, bora dar um passe livre para ele. Não, ele foi condenado, prisão perpétua, pelas vidas que ele tirou. Pelo menos aí, né? A sociedade não está passando pano para a sociopatia ou psicopatia da pessoa. Então o evangelho transforma a vida mesmo de uma pessoa num grau tão alto, né, de deficiência como esse daí. Para fechar, irmãos, a gente está um pouquinho atrasado no nosso intervalo. O homem tende a acolher as mentiras e fábulas mais grosseiras. Salmo 14. Oi? O Mike não voltou. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Muito bem. E o último lá, 2 Timóteo 4, alguém tem aí? Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eu não posso afirmar categoricamente, mas vocês viram no filme, e a hipótese não está tão longe da verdade. Quando o arrebatamento acontecer, meus irmãos, o governo vai ter que inventar alguma desculpa. Como você justifica centenas de milhões de pessoas simplesmente desaparecendo? Em países bem cristianizados como o nosso, onde supostamente mais de 20% da população é cristã, ou se identifica como cristã evangélica, né? Vamos supor que apenas 10% seja realmente. São 22 milhões de pessoas. Tava, não tá, né? Mas a culpa vai ficar? Não sei. Antes que você ficar com essas perguntas, deixa essas perguntas lá para a escatologia. Ponto aqui, meus irmãos, é que alguma desculpa vai ter que dar. E no filme eles falam sobre alienígenas. Gente, parece... O pessoal que gosta de fazer graça com um filme como esse, com dispensacionalismo e tal, fica fazendo piada e tal. Mas aí eu pergunto, beleza, então o que você acha que eles vão dizer para justificar? Porque, a não ser que você não acredite no arrebatamento. A pessoa não tem resposta. Eles tinham que fazer o filme, tinha que dar um enredo, tinha que mostrar alguma coisa. Alguma coisa vai ter que ser explicada. E aí eles até falam uma outra alternativa, é uma nova arma que matou as pessoas e tal. Eu sei, meus irmãos, que o público vai acreditar. Pastor, as pessoas não são tão crédulas. Você não vive em 2023, não? As pessoas acreditam em qualquer coisa que sai no noticiário. Faça tal coisa, faça isso, se submeta a isso, você precisa daquilo. E boa parte da população vai atrás e acredita. Algumas das coisas que nós vimos na pandemia, eu mostrava para um determinado indivíduo o artigo que dizia que, por A mais B, que isto que estava sendo dito não era verdade, tarará. A mídia estava certa, o artigo da Universidade de Harvard, que seja, estava errado. Não é à toa, meus irmãos, que a mídia é chamada de... Alguém sabe como é que é? Quarto poder. Alguém já disse que quem domina a mídia domina a mente das pessoas. E as pessoas vão simplesmente acreditar em tudo aquilo que vai ser dito, também fruto do pecado. Ok? 5 minutinhos a gente volta, ver se a gente consegue terminar a martiologia hoje. Ok. Nós já falamos sobre mente, intelecto e agora emoções. Ok? Emoções. O ser humano se alegra em práticas detestáveis. Ok. O último lá? Não, esse já é outro slide. Não, eu já falei o último do slide anterior. Mas a gente não chegou lá ainda, ele está no começo. Do anterior a gente falou todo. Confere aí. A produção está dando uma olhada aqui.
2 Pedro 2:3. Sim, já falamos. Já falamos. Vamos seguir. Já. Sigamos. Já foi a pausa necessária para nossos irmãos acharem os textos aí, né? Então vamos lá. O ser humano se alegra em práticas detestáveis. Jó 15:16. Quanto menos o homem que é impuro e corrupto e que bebe iniquidade como água. Bebe iniquidade como água. Ai, Jó, calma, menos. Bem, se bem que não é bem Jó que está falando aí, né? Isaías 66:3, só mais um. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. O mais duro, irmãos, é que o texto está falando de nós, né? A gente tem que olhar esses textos e não ficar tentados a pensar assim, isso aí está falando da... Peraí, mas eu sou da humanidade também. De novo, a parte do evangelho, pronto. Aí você vê, né, uma pessoa sofrendo alguma coisa e tal, e você lá dentro do seu coração, bem feito. Como assim bem feito? E aí tenta justificar. Não, porque ele mereceu. Ok. O merecimento de alguém e o prazer seu com o mal da pessoa são coisas distintas. Completamente distintas. A verdade, inclusive, Provérbios nos alerta que a gente não se alegre com o mal do nosso inimigo. Do inimigo. Ainda mais de uma pessoa que eu nem tenho nenhuma relação, apenas sei que fez o mal para alguém e aí eu estou torcendo por isso aí. Complicado. O ser humano não nutre afeto algum pela palavra de Deus. Jeremias 6:10. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontro nela motivo de prazer. A gente pode ver a mesma coisa que na exposição de Isaías, o povo ouvindo Isaías e não estava nem aí. Nós podemos lembrar do texto que lemos agora há pouco, 2 Timóteo capítulo 4, onde o povo vai ter comichão no ouvido, vai atrás do que lhe agrada, e não querem saber da sã doutrina. Em todos esses cenários, nós vemos como, no fundo, a palavra de Deus não é bem recebida. Pastor, não é verdade. Hoje já tem um movimento, as pessoas estão procurando a igreja. Meus irmãos, eu já expliquei isso várias vezes. Quando você vê uma pessoa muito procurando igreja, procurando Deus, procurando tal, você precisa compreender que essa pessoa não entende realmente o que é a igreja, não entende realmente o que é a palavra, não entende realmente o que é Deus. Como eu também não entendi, você também não. A gente pode, pela graça de Deus, aproveitar essa oportunidade para apresentar o evangelho, sim, mas via de regra, o que essa pessoa quer é a história do comichão no ouvido, é ouvir alguma coisa que lhe agrada, que satisfaça, que preenche uma necessidade do seu coração. Essa é a razão porque igrejas que têm substituído a pura pregação da palavra de Deus, a exposição da sã doutrina do evangelho, em troca de palavras que motivem, que colocam você lá para cima, que mostram que você agora vai ter vitória, elas estão lotadas. É o que eu falei na exposição de Isaías, meus irmãos. A gente estava acostumado, e eu tenho quase certeza que ninguém aqui ouviu já a mensagem em 90% dos textos que a gente está, e vamos chegar ainda ao capítulo 13. Mas por quê? Porque o pessoal pensa, um menino nos nasceu, o pessoal pensa, e o seu nome será Emanuel, o pessoal pensa e tal, os textos geralmente relacionados ao Natal. Ou o evangelismo, né, que fala que nossos pecados fazem separação, como nós lemos no começo. Então, a gente está andando por Isaías, daqui a pouco diz, esse versículo aí eu conheço, só ele. Porque o contexto onde ele está inserido, geralmente é desconhecido. E o que é o contexto, irmãos? Só. E as pessoas não querem isso daí. As pessoas querem uma mensagem, né, que lhe dê um boost para a semana, né, um up para a sua semana. Não, pastor, tem uma semana difícil. Fala uma coisa aí para a gente sair daqui. Né? Tá motivado, né, ligado, eletrificado e tal.
As pessoas estão atrás, meus irmãos, de Red Bull, de energético, e não de alimento sólido. Agora, a palavra de Deus já foi comparada com muita coisa, mas nunca com energético. Muito pelo contrário, foi comparado com alimento sólido, do dia a dia, para dar saúde espiritual. O que, inclusive, leva tempo. Que é outra coisa que você tem que advertir quando alguém, você está, né, estendendo a mão para ajudar alguém que está passando uma crise familiar, uma crise pessoal, ou o que quer que seja, né? Até estávamos conversando com uma pessoa um tempo atrás sobre isso, a minha esposa falou isso para ela. Leva tempo. E ela está nas campanhas atrás de solução micro-ondas. Literalmente chamei para ir no grupo quarta-feira, ela falou que, muito obrigado, mas eu já tenho um compromisso que eu estou fazendo uma campanha de oração. Eu faço isso, Deus tem que fazer aquilo. Então, esse é o cenário, irmãos. Uma coisa longa de meditação na palavra, transformação pessoal, né? Para que a gente veja o agir de Deus, não é muito querido, não. Sobre as emoções, o ser humano ama as trevas, mas odeia Cristo e seus discípulos. Nossa, que exagero. Vamos ver então. João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Uma das piores coisas, meus irmãos, que a igreja tem feito durante muito tempo, Spurgeon já falava sobre isso, 130 anos atrás, não é isso? Querer ser admirada pelo mundo. Quando a igreja, especialmente em países onde não há perseguição, começa a querer ter uma aparência para o mundo, para que o mundo goste dela, com certeza a igreja terá que sacrificar a sua mensagem, o seu discurso, a sua pregação, para que assim seja aceita. É muito complicado. Posso até mudar de opinião um dia, mas essa é a razão porque eu sou tão resistente a que a igreja se encarregue de ações sociais. Ao meu ver, isso cabe a nós como cristãos, ajudar ao próximo e não transformar a igreja em ONG. Um certo colega que debatia isso comigo, a igreja dele já faz isso há uma década. Eu perguntei para ele, quantas pessoas vocês já ajudaram? Milhares. Já perdemos as contas, certo? Quantas dessas pessoas se entregaram a Cristo como Senhor e Salvador? 3. Aí, obviamente, o argumento dele foi que uma vida vale mais. Isso é pragmatismo, irmãos. Você justificar os resultados para aquilo que você faz. Aí eu pergunto, certo, o que você realmente alcançou? Você ajudou as pessoas, certo? Mas aí ninguém vai tirar o mérito disso. O ponto, meus irmãos, é que essa é a tarefa da igreja. Isso foi dado à igreja para fazer. Você encontra nas páginas do Novo Testamento a igreja fazendo isto. Eu estou novamente separando a missão da igreja da missão do indivíduo. E sobre o indivíduo eu já falei aqui sobejadamente vezes de como é nossa obrigação ajudar o próximo. Certo? Então, meu ponto aqui, meus irmãos, é o que eu estou disposto a fazer para que o mundo goste de mim como igreja? Porque o que o texto diz é que o contrário é o padrão. Então, por que o mundo vai odiar a Cristo e aos seus discípulos? Porque eles não gostam daquilo que a gente tem para falar. Então, quando a igreja, meus irmãos, muda o seu discurso e aceita o pecado, qualquer que seja ele, ela vai ser aceita pelo mundo? Vai. Mas não é mais igreja. Não é, pelo menos, não essa igreja que está no texto. Aí é verdade, algumas pessoas meio que viajaram na maionese em tempos passados e transformaram o discurso cristão em discurso de fogo, né, saraiva, né, e julgamento. Eu concordo. Então você não precisa ficar do púlpito mandando todo mundo para o inferno, até porque você precisa mandar porque todo mundo já está indo mesmo. Né? Então, o ponto não é esse. Você sabe o que eu quero dizer, né? Ficou caracterizado em décadas passadas que
o discurso do crente só era dizer que estava todo mundo indo para o inferno. Então, a pregação do evangelho, irmãos, ela tem duas facetas. Ela tem a pregação da realidade da condenação, mas e a graça? E a salvação? E o amor? Para ser redundante, ambos os dois conjuntamente tem que estar na minha pregação. Não pode ser nem só de um lado, que é o pessoal desse, eu estou falando dos evangélicos, né, do fogo saraiva do céu cair na pessoa, e nem para o outro, que é essa igreja emergente, tem até o termo, inclusive, né? Essa igreja para frente, essa igreja onde todo mundo gosta de estar, e complicado. A gente está, meus irmãos, em um momento onde não tem mais volta para esse tipo de movimento, vai só crescer. E, obviamente, o preço a se pagar é que, cada vez mais, eu, você, irmãos que têm postura semelhante, vamos ser taxados, rotulados de fundamentalistas, fariseus, de religiosos e assim por diante, apenas porque queremos pregar aquilo que está nas Escrituras e não aquilo que o coração das pessoas querem aceitar. Vem com o território. Para terminar, irmãos, afetou a vontade. O homem não consegue realizar suas boas decisões. Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Outro texto de Romanos 7, a gente já leu várias vezes, tá? Bem que quero, não faço, e assim por diante. Esse texto de Jeremias, meus irmãos, me causa impacto desde a minha adolescência, quando eu li pela primeira vez. Foi um dos textos que saltou da página a primeira vez que eu li a Bíblia toda na adolescência, porque olha como ele coloca, né? Alguém pode trocar a cor da sua pele? Ele fala, se refere ao etíope, porque, obviamente, ele era negro e diferente da população do Oriente Médio, que também não era branca do olho azul, como um filme da Hollywood, mas era bem mais claro. Então ele fala, quem é negro, ou a gente poderia dizer mesmo quem é branco, consegue mudar a cor da sua pele? Não. O leopardo consegue apagar suas pintas? Não. Isso é natural, faz parte da natureza desses seres, ok? Ou de qualquer ser. Muito bem. A gente poderia fazer inúmeras ilustrações. Você consegue, sem meios, né, outros, mudar a textura do seu cabelo? Você consegue mudar a cor dos seus olhos? Ou até a sua altura? Não. Sem uma intervenção de alguma forma? Não. E a sua natureza? Também não. Natureza espiritual. É isso que o texto está dizendo. Precisa de uma intervenção. Precisa de alguém externo a nós para mudar a nossa natureza. E, obviamente, isso aí é o novo nascimento que o Evangelho, que Cristo Jesus produz nas nossas vidas, né? Muito bem. O homem não consegue, por si só, optar por ir a Cristo. Essa é a parte, talvez, mais importante, irmãos, da depravação total. João 1,13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não pela vontade da carne. Está se referindo, irmãos, não da vontade do homem. Certo? O novo nascimento, por mais que queiram insistir que é por causa de uma mera decisão humana, o texto diz o contrário. Vamos aprofundar um pouco mais nesse ponto aí. 6:44 e 65. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E 65, e prosseguiu. E por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então não tem como você ignorar esses textos, meus irmãos. Eles falam claramente a incapacidade do ser humano, por si só, de buscar a Cristo. A ação, daí o termo, monergismo, a ação é unicamente de Deus, que age na vida do ser humano, inclusive para que ele possa buscar a salvação, certo? Romanos 3,11, isso aí para mim fecha a fatura. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Quantas pessoas são ninguém? Que aparentemente, na cabeça de alguns, são alguns, né? O ninguém tem outra tradução. Ninguém que busque. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, como nós somos salvos, irmãos? De novo, é o Senhor que nos salva, o Senhor que nos resgata, o Senhor que nos busca.
O Nicodemos falou essa frase que ficou famosa, né? Eu não encontrei a Jesus, o perdido era eu, ele que me encontrou. Simples assim. E para finalizar, irmãos, o homem deseja fazer a vontade da carne. Romanos 8:8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O homem é dominado, ele é controlado, ele é escravo da carne. Então o pecado, meus irmãos, que também escraviza o homem, ele está levando o homem constantemente a buscar fazer a vontade da carne. Pastor, mas a gente não acabou de falar que o ser humano consegue fazer algumas coisas boas? Sim. E por quê? Questões sociais, questões de lei, questões de criação, a gente já falou sobre isso. Mas tem um outro fator, irmãos, o que a gente cunhou na teologia de graça comum. Deus abençoa o ser humano, ou a humanidade de tal maneira, para que ela possa, até certo ponto, buscar o bem comum, buscar o bem das pessoas. Eu acredito, por exemplo, estou me vendo na mente aqui, porque estou vendo ali a Igila com o bebê, o cuidado materno e até mesmo paterno, irmãos, é uma marca da graça comum. Que de vez em quando, é raro, mas acontece, falha. Mas um bebê essa semana foi largado numa lata de lixo. Algo que a gente fica assim, o que está acontecendo com o mundo? Então você vê que até mesmo aquilo que Deus deu a todo mundo, né? Porque mesmo um ser humano que não queira ser pai ou mãe, né? Aí vê o bebê, mas que coisa linda. Linda para os outros, tá? Eu não quero, tá? Beleza, tá bom, mas acha lindo. Ninguém vê o bebê e diz, que coisa horrenda. Não é verdade? Bem, talvez no momento do nascimento, com cara de joelho, inchado, cheio de placenta, mas depois limpou, desinchou, que coisa linda. Eu não quero, mas é lindo. E aí o que acontece com o ser humano? Joga no lixo. Aquilo que é o normal, que a graça comum tem feito em todos nós, até nisso, o ser humano. Então, dentro de determinados limites, meus irmãos, o ser humano vai agir no sentido contrário à carne, tá? Porém, ele só consegue se libertar totalmente da escravidão da carne, da escravidão do pecado, por meio de Cristo Jesus. Isso é que é condição indisputável, não negociável. É isso que realmente que significa, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres, ok? Ou conhecereis a verdade os libertará. É sobre isso que está falando. Sobre a liberdade que vamos ter do pecado, da morte, do juízo, quando conhecemos a Cristo Jesus, ok? Então, quando alguém perguntar para você, para a gente passar adiante, porque o próximo assunto também é bem legalzinho, sobre depravação total, você já está equipado de explicar para a pessoa que o monergismo não diz o que ela pensa que diz, apesar do termo, tá? Depravação total. E aí você pode explicar o que realmente significa isso através daquilo que a gente viu hoje. Beleza? E aí o próximo também, como eu disse, bem facilzinho, é sobre o livre-arbítrio. O pecado e o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é, como muitos pensam, a capacidade natural que as pessoas têm de fazer as escolhas gerais do dia a dia. Isso, verdade, é mera expressão do exercício comum da vontade e, ainda que sofra as influências do pecado, não foi erradicada com a queda do homem no Éden. A propósito de diferenciação, a esta capacidade podemos dar o nome de livre agência, e mesmo ela está sob a influência da nossa natureza pecaminosa. Então vamos lá, irmãos. Você vai viajar para Katmandu ou vai viajar para uma praia bonita e onde provavelmente não corra risco de vida? Eu decidi ir para Katmandu. Tudo bem, você tem livre-arbítrio. Não. A expressão está no lugar errado. Livre escolha, livre agência. Você é dono do seu nariz. Diga qualquer outra coisa, menos livre-arbítrio. Livre-arbítrio, irmãos, não é referente às escolhas corriqueiras do dia a dia. Então, eu escolhi a camisa para hoje, certo? Então, eu dou uma olhadinha na camisa que eu usei semana passada, para não confundir as pessoas quando olharem lá o vídeo e dizer assim, peraí, eu estou assistindo qual aula mesmo? Então, pelo menos a camisa diferencia. Então, na minha livre agência, eu escolhi essa camisa, certo? Não tem nada a ver com livre-arbítrio.
Às vezes, inclusive, irmãos, a livre agência nos é retirada quando a gente é pequeno, né? Eu saía do quarto, aí minha mãe falava assim, tu vai aonde? Não, vou sair. Com essa roupa, pode girar nos calcanhares e pode... Aí ela, põe essa calça aqui, põe essa camisa aqui. Por quê? Porque eu não tinha nem livre agência para escolher a roupa que eu queria usar. Certo? Porque eu estava... eu nunca entendi muito bem o que significa essa expressão. Minha mãe falava assim, você está parecendo um fariseu. Eu nunca entendi o que significa, eu sei que eu estava mal vestido. Tá? Depois, quando eu cresci, que eu entendi o que era fariseu, eu fiquei pensando, o que tem uma coisa com a outra? Os fariseus se vestiam bem, né? Tá com aquela roupa, né, que todo mundo elogiava, mas criou-se um termo popular, se na minha família ou se no Rio de Janeiro, que era esse. Mas o ponto, irmãos, é que a livre agência vai ser limitada na vida de algumas pessoas. Se cometer um crime, já não vai mais para onde quiser. Vai ficar preso numa cela de 3x4 por um tempo determinado de anos, até que a justiça diga, pode sair. Perdeu a livre agência, correto? Interessante que o prisioneiro, dentro dos limites das leis e regras da prisão, ele tem certa livre agência. Por exemplo, não quero comer. Não tem problema, o carcereiro vai dizer, mais que sobra. Não quer, não come. Você quer ir para a cela, vai para onde? Vai para o pátio? Vai ficar à vontade, mano. Eu não vou me incomodar que você não vai comer. Agora, eu não vou comer isso. Eu quero um bife à parmegiana e uma Pepsi gelada. Vai ficar querendo. Ele não tem livre agência para decidir isso daí. Ok, meus irmãos? Então, livre agência se refere às coisas do dia a dia, que varia na sua intensidade, da nossa liberdade de querer, de poder, etc. Livre-arbítrio é outra coisa. Livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano tem de escolher o bem e manter-se na escolha do bem. E renegar e manter-se longe do pecado. A pergunta mais simples do mundo para você provar que o livre-arbítrio não existe é: escolha não pecar. No final do dia você me procura. Então a gente faz muita força, se concentra, né? Puxa o suprassumo da espiritualidade e dura 1 hora, quando muito. Essa é a definição de que mostra que não existe livre-arbítrio. O que existe é um arbítrio que está sobre o cativeiro do pecado até o final da nossa vida, ok? Segundo parágrafo. Observa-se a seguir uma possível definição de livre-arbítrio. Olha lá. Livre-arbítrio é o poder de julgar com total isenção entre o bem e o mal, decidir qual alternativa acolher e realizar essa decisão sem qualquer fator que a impeça ou restrija. Alguém já viveu isso aí, irmãos? Eu nunca vivi. Você consegue fazer aquilo ali, ó? Você tem o poder com total isenção entre o bem e o mal? Não. A gente é tendencioso, a gente é parcial, ok? Por causa do pecado. A gente é inclinado para o pecado, porque não existe de verdade livre-arbítrio. Pastor, então ali está dizendo porque eu não tenho livre-arbítrio e porque eu não posso fazer isso aí, que eu não vou escolher o bem? Ah, aí é que está. Pela graça de Deus, é o que o Romanos capítulo 7 vai dizer, né? Eu posso escolher o bem, eu posso escolher a santidade, eu posso escolher o que Deus agrada a Deus, certo? E devo. E fazendo assim, a escravidão do livre-arbítrio perde o seu domínio sobre mim, porque a graça de Deus está me capacitando a fazer o diferente, o contrário daquilo que eu gostaria de fazer, certo? Mas apenas esperar que isso brote de mim mesmo não vai acontecer. Continuando, irmãos. O homem desfrutou dessa faculdade antes da queda, né? O livre-arbítrio realmente existia. Ao ser totalmente corrompido pelo pecado, porém, isso se perdeu. Mesmo no homem convertido, a maioria de nós, eu creio hoje, o livre-arbítrio não é plenamente restaurado. De fato, todo crente descobre com tristeza que o querer o bem está nele, porém não o efetuá-lo. E que existe em sua carne uma lei que limita seu poder de realizar o que quer. Então, o autor está se referindo de novo a Romanos capítulo 7. Nessa feita eu vou ler aqui para nós. Diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí versículo 21.
Assim, encontra essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então, eu sei que você conhece o contexto. Paulo não vai ficar apenas dizendo, ô dia, ô azar, está tudo perdido. No final, ele fala que em Cristo nós conseguimos vencer isso daqui. Sozinho, não. Sozinho, eu estou de mãos e pés amarrados, né? E vendado e amordaçado e tudo. Mas Cristo liberta os meus limites, liberta as minhas dificuldades e eu consigo fazer aquilo que naturalmente eu não conseguiria. Poxa, pastor, mas isso não acontece sempre, né? Eu sei. Infelizmente eu sei. Por quê? Porque eu queria, meus irmãos, eu realmente queria que Jesus me obrigasse a fazer o bem. Mas não é assim que funciona. Infelizmente. Diante de muitas situações no passado e muitas, infelizmente, eu creio no futuro ainda, a gente vai escolher o ruim. Lembra da SUV Zero e a Brasília? A gente sabe que é ruim. Esse é o apelo que Deus faz ao povo do Antigo Testamento. Escolham a vida para que vocês vivam. Hoje eu coloco a vida e a morte, irmãos. Vida e morte. Não precisa ser um gênio para escolher. E aí eles escolheram errado, nós escolhemos errado. E assim vai. A prova cabal do fim do livre-arbítrio não está, contudo, na área das ações, posto que, eventualmente, os homens fazem o bem que querem. A prova cabal do fim do livre-arbítrio está no campo das inclinações. Com efeito, todo indivíduo que decide não desejar algo ou não inclinar-se para determinada paixão percebe de pronto que essa decisão não surte efeito algum, sendo necessária uma longa batalha para que o mau desejo e a inclinação perversa sejam, talvez, né, neutralizados. Tá? Juntar o talvez aí. Então, meus irmãos, essa é uma luta de todos nós e acho que a próxima ilustração, passa aí, por favor, é a que melhor exemplifica para mim o que está acontecendo. Então, vamos lá, dá uma olhadinha naquela imagem ali. À esquerda você tem o verdadeiro livre-arbítrio, a ausência de inclinação, é o que existia antes da queda. Agora, vira ali. Andar aqui é uma coisa, né? Andar em um plano inclinado é outra completamente diferente. Quando eu faço o percurso quase todo dia para a academia de bicicleta, a ida é uma maravilha, porque é ladeira abaixo, como a gente fala, né? Para baixo, todo santo ajuda. Tem a inclinação natural da ciclovia. Então, você vai, você está, né, descansado, beleza. Quando eu estou voltando cansado, eu vou ladeira acima. Então, se eu vou em 10 minutos, eu volto em 15. Quando eu viajei de barco para Santarém, a ida foi uma maravilha, porque a correnteza é para Santarém. Aí eu fiquei, rápido, né, já chegamos e tal. Tá. A volta. E para melhorar, eu vim no barco mais lento. Terceiro dia eu já estava para enlouquecer. A ida de lancha foi 8 horas. Sabe aquela lancha? Rapidinho, né? Tem filminho, é uma maravilha. Rapidinho. A volta. No primeiro dia, né? Boto. Olha que lindo. Boto cor-de-rosa. Chorei. No segundo dia, o boto. Bonitinho o boto. No terceiro dia, eu queria matar o boto. E para comer, claro, né? Não aguentava mais ficar dentro daquele barco, que demora. Por quê? Além de ser mais lento, eu acho que a lancha podia ser até antes da queda, né? Rápido e pá, a favor da correnteza. O barco mais lento e contra a correnteza. Essa é a nossa realidade, irmãos. Olha a ilustração ali. Como fosse a lei da gravidade puxando a gente. De forma contrária àquilo que eu de fato gostaria de fazer. E as plaquinhas estão mostrando, né? O bem está para riba. E eu estou sendo puxado por mim mesmo para o mal. Tá? E eu sei que eu não preciso explicar porque você vive no mesmo mundo que eu, na mesma vida humana que eu. A gente enfrenta isso todo santo dia. Essas semanas, 3, 4, eu tenho lidado com algumas coisas de 0800. Está indo ao ápice da minha paciência. Difícil. Agora, veja bem, irmãos, a incompetência do outro lado, não posso fazer nada. O meu alcance único está em como eu reajo a isso.
Eu não tenho como mudar. E a semana que eu já conversei com a advogada. Vou entregar e vou botar na justiça porque eu cansei. Mandei N vezes os documentos, não resolve, nunca aceitam, nunca tá bom, a foto não tá feita direito. Eu falei para ele, só se eu comprar um iPhone 20 para tirar a foto que você satisfaz vocês. Senhor, não precisa ser sarcástico. Tudo. Porque nada resolve, nada dá jeito. E aí o que você faz? Você olha para si e você vê como que o mundo que você vive provoca o que já existe dentro de você. É importante destacar, meus irmãos, que o mundo e as pessoas, eles jamais criam pecado no meu coração. Eles só revelam o que já está lá. Neste caso, a minha impaciência depois de um mês tentando resolver uma situação e horas de ficar ouvindo musiquinha de elevador no celular. Já cheguei ao meu limite, falei, não vou mais cuidar disso não, vou entregar para a justiça fazer, porque essa é a inclinação. Por ter perdido o livre-arbítrio, o homem corrompido só pode decidir acolher o evangelho e crer efetivamente em Cristo se Deus agir poderosamente em seu coração. A partir de si mesmo, essa decisão é impossível. Então, os nossos textos aí dizem, Atos 16, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora do tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Presta atenção, o Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Senhor. Jó 14:4. Quem pode trair algo puro da impureza? Ninguém. Então, ser humano não tem como tirar fé da incredulidade que é o seu status quo, que é o seu padrão. Precisa da ação de Deus, da graça de Deus, para que assim aconteça. O crente e o pecado, irmãos. Isso aí para amarrar o nosso finalzinho aí. Cristo proveu o sacrifício necessário para a satisfação da justiça de Deus, de forma que, graças à sua obra na cruz, toda transgressão pode ser perdoada. Assim, o crente deve confessar seus pecados a Deus, sabendo que Ele é fiel e justo para purificá-lo de toda injustiça. Essa confissão deve ser expressão de verdadeiro arrependimento. Então, nós estamos indo para o último ponto lá da definição de pecado, né, que é a solução. Certo? Que graças a Deus já nos alcançou. 1 de João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Tiago 4. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Como falamos desde o começo, irmãos, o que a gente precisa é arrependimento e fé. Isso é que nós temos que pregar. Pastor, mas eu preciso fazer uns malabares para a pessoa se converter. Precisa não. Eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso fazer ação social, preciso fazer pintura, preciso fazer dança dança profética para poder dar certo. Não precisa. Precisa da pregação do evangelho, só, mais nada. Não, a gente precisa chamar um pregador ungido. Todas essas coisas, irmãos, vão ver a vida inteira. Bora fazer um culto evangelístico, joia. O que a gente vai entulhar no culto evangelístico? Porque o nosso propósito, irmãos, é mexer com as pessoas. E aí a gente chama, Lucas, vai tocar uma música em tom menor, por favor, bem deprimente, para poder a pessoa ficar triste e aí se converter. Tudo isso eu já vi. Agora vamos lá para a Bíblia, meus irmãos. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, Jesus, Pedro. Uma frase. Eu concordo, Pedro foi um pouco mais longo. Além de dizer isso, ele explicou para as pessoas o que estava acontecendo, com todo mundo falando em outros idiomas e aquela confusão toda. Ele explica o que está acontecendo, mas aí o que ele faz? Ele diz, isso está acontecendo, mas é porque vocês mataram o Senhor da vida. Vocês crucificaram. Irmãos, a pregação de Pedro foi tão bíblica, tão convincente, que foi feito apelo? Foi. O povo fez apelo. Irmãos, o que faremos? E aí Pedro responde, arrependa-se e cada um seja batizado para a remissão dos pecados.
Eu posso sonhar com isso, irmãos. Uma igreja, uma experiência em que eu prego o evangelho e que a pessoa diz, o que eu faço? O que eu faço agora? Diante daquilo que eu acabei de ouvir, né? No tocante à natureza pecaminosa, o crente deve, pelo poder do Espírito que nele habita, enfraquecê-la. Aí a gente está falando da nossa luta diária, né? A fim de não andar sob os ditames de suas paixões carnais. Ele deve fazer isso sabendo que foi revestido de uma nova natureza, que o capacita a não viver como escravo de suas más inclinações. Essa é a nossa realidade hoje. Para ilustrar isso, Romanos 6, 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. 8:13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Paulo está falando com igrejas, irmãos. Então ele não fala, maqueie, dá uma enfeitada, tenta acalmar, dá um remedinho para dopar esse pessoal aí. Não, matem. Ele vai falar em outro termo, irmãos, mortificação. Eu não acho que isso não dói. Morrer deve doer, né? A ideia por trás, meus irmãos, não é de dizer assim, olha, eu vou te dar um remedinho, aí você vai dormir, aí você vai assim, morrer como se estivesse dormindo. Não é essa a ideia aqui. A ideia é algo violento contra o pecado, né? Contra a nossa natureza. Essa é a ideia. 2 Coríntios 5,17, falando da nova natureza. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E Colossenses 3, 9 e 10. Não mitam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É interessante a imagem, ele repete isso em Efésios, irmãos, que o revestir-se do novo, ele é constante. Não é uma coisa que acontece uma vez só, precisa ser renovado na nossa vida, né? Precisa ser, reativado na nossa vida, para que realmente isso tenha o impacto que a gente deseja e precisa. Irmãos, nos minutos que nos faltam, nós estamos dentro do nosso tempo de EBD, eu queria cobrir a parte do veneno, tá? É bem rápido. E eles são importantes, irmãos, porque eles estão na contramão da doutrina do pecado, na contramão do que a Bíblia ensina de quão perigoso e pernicioso o pecado é na nossa vida e na vida da sociedade como um todo. Humanismo otimista rejeita qualquer noção de pecado ou depravação do ser humano. Parte do pressuposto de que os desvios de comportamento das pessoas são causados por influências externas, tais como a educação recebida no lar, o ambiente social, as experiências de frustração ou sofrimento e as pressões culturais e ou religiosas. Os indivíduos são dotados, portanto, de bondade intrínseca. De forma inata, são bons, ok? A qual pode aflorar caso os fatores restritivos externos sejam afastados. Esses pressupostos são acolhidos por algumas vertentes da psicologia e da sociologia seculares. Então, a ideia é: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Aí a pergunta óbvia é: quem corrompeu a sociedade? Aonde que começou a coisa a desandar? Então vamos lá. Todos os bilhões de pessoas que já existiram, hoje são 8 bilhões, tá? Não sei quantos bilhões já existiram na história da humanidade, todos nós nascemos bonzinhos. Tudo bom, tudo maravilhoso, tudo ótimo, beleza. Mas na sociedade não é. Como é que funciona isso? Como é que uma sociedade composta só de seres humanos bons joga um filho no lixo? Quatro casos de estupro de menor no nosso estado, só esse mês. Tive desprazer de passar na minha timeline para ser informado. Mas esse homem nasceu bem, bom, maravilhoso, cheiroso.
É óbvio, irmãos, que isso não procede. Não é a sociedade que causa isso. Não são as pressões que causam isso. É o ser humano que escolhe fazer dessa maneira. Que escolhe agir assim. Porque se isso fosse verdade, irmãos, todo o mal acabaria partindo da natureza do ser humano. Mas é da natureza do ser humano que o mal surge. Então, esse humanismo otimista, ele não cola, ele não funciona assim. Ele até está sendo expressado também pelas artes, por Hollywood. Eu falei de alguns filmes do futuro que são apocalípticos, né? São distopias, é verdade. Mas tem outros que vão para outro lado. Para quem é fã, como eu, de Jornada das Estrelas, é muito legal, porque... Desculpe. Engasguei com a própria saliva. A humanidade não tem mais dinheiro. Ela não trabalha mais por dinheiro. Ela trabalha pelo avanço da humanidade. Que lindo, né? Que bonito. E mais ainda, como já resolvemos todos os nossos problemas no planeta Terra, agora a gente está tentando resolver o problema explorando outros mundos. Então, eu gosto do seriado e tal, mas eu fico vendo quem acredita nisso daí. Aqui e acolá acontece o quê? A manifestação da natureza humana, mostrando que não importa com o mundo tão perfeito você possa ter, a natureza humana ainda está lá. E isso é ficção, mas na história da humanidade nós vamos ter um período de tempo onde isso vai se comprovar. A Bíblia chama isso de... Quem me ajuda? Um tempo perfeito, onde tudo vai funcionar. Milênio. Vocês ficam com medo de falar as coisas que vocês sabem. Aprenderam isso 300 vezes aqui. O que o milênio serve, meus irmãos? Tudo vai funcionar. Acredite, até o Detran. Deus é poderoso ou não é? Até o Detran. Oi, eu tenho algo. Devo fazer cura interior do Detran. Deve fazer veredas. Tudo vai funcionar, irmãos. O governo, sabe? O sistema de saúde, tudo. Tudo que você pensar. A polícia não vai fazer nada, porque não tem crime. Ainda assim, o ser humano vai tentar melar tudo. Destruir tudo. Porque o pecado está dentro dele. Então não é fora. Porque às vezes a gente falou da vítima da sociedade, né? Não, a pessoa rouba porque botaram na cabeça do pobrezinho que ele tinha que ter um iPhone 20. Ele não podia ficar com o seu Nokia, que ele herdou do seu avô, não. Ele tem que ter um iPhone 20. Não. Se ele trabalhar e funcionar nesse mundo perfeito, não sei se vai ser iPhone 20, mas todo mundo vai ter o que precisa. Não vai ter ausência de alimento, nem de assistência social para a saúde, nada, irmãos, nada. Tudo perfeito. E o ser humano ainda vai... Como é que termina o milênio, irmãos? Uma grande festa, todo mundo dando as mãos, a sociedade. O milênio termina em revolta. As nações da terra novamente vão se revoltar contra o Messias. Então, o humanismo otimista é uma falácia. Nós temos também o evolucionismo ateísta. Em suas expressões mais radicais, ensina que o homem está evoluindo, não só na esfera biológica, mas também moral. Está melhorando, está ficando cada vez melhor. Isso, porém, não significa que o ser humano está crescendo no cultivo de boas virtudes, mas sim que, em seu amadurecimento cultural, caminha no rumo da total liberdade em relação a qualquer padrão ético que lhe seja imposto. Uma vez que não existe Deus, o pecado e os conceitos de bem e mal são somente fábulas. Por isso, no auge de sua evolução espiritual, entre aspas, né, o homem se verá livre de qualquer consciência que lhe impõe uma conduta considerada louvável à luz dos velhos ensinos cristãos. Então, o que está acontecendo, meus irmãos? Na ideia desse pessoal, o que está acontecendo na sociedade é um ajuste da moralidade no sentido de que faça o que você tiver que fazer, desde que você não interfira com a minha vida, certo? O problema é que quando você examina, né, bem de perto, eles estão interferindo na sua vida, como, por exemplo, querem ensinar a ideologia de gênero a crianças de 3, 4, 5 anos de idade. Impor. Isso está acontecendo. Anteontem,
o governador do estado da Califórnia, para surpresa de todo mundo, vetou um projeto. Qual era o projeto, irmãos? O projeto dizia o seguinte: vamos separar o Sifrônio, o pobre dele já está todo lascado mesmo, então o Sifrônio está se separando da Sifrônia, certo? E tem o Sinfroninho. O Sinfroninho foi colocado na cabeça dele porque a criança não tira isso do nada, ok? A criança não acorda nos seus 4, 5 anos dizendo assim, acho que eu sou outra coisa. Acho que eu sou menino, mas sou menina, sou menina, mas sou menino. Não, eu acho que eu sou um gato. Não, alguém coloca na cabeça dele isso. Eu sei porque eu sou pai e já fui criança, e quando eu vinha com novidade da escola, minha mãe já dizia assim, pode parar. Quem quer que você esteja imitando, pode parar. Se você não parar, eu paro por você. Era desse jeito. Você rapidinho repensava as suas escolhas do que você estava fazendo, né? Então a criança lá, o Sinfroninho, os pais estão se separando, ele decidiu que ele quer ser Sinfroninha. Tá? O pai é contra. Contra o quê, irmãos? Tratamento hormonal é o que estão tentando fazer com crianças de 3, 4, 5, 6, 7, não importa. Tratamento hormonal. Se for menina e já tiver na adolescência, dupla mastectomia. Uma criança de 12 anos. Então eu estou falando porque talvez você não esteja ligado do que está acontecendo por aí. Você está na sua bolha aqui do Brasil, onde essas porcarias, essas coisas diabólicas ainda não chegaram na sua totalidade, mas é o que está acontecendo. Então o pai é contra, a mãe é a favor, por exemplo. Tá? Quem o juiz vai dar a guarda? Para a mãe. Porque ela não está oprimindo o seu filho, que é uma minoria. Essa era a lei que eles tentaram baixar no estado da Califórnia. Estava rolando há um mês e pouco e o governador tinha até outubro para vetar. Ele decidiu vetar, criou umas desculpas lá, porque ele é do mesmo partido da que propôs, obviamente de esquerda, não precisa nem tão óbvio, não precisa nem falar, mas ali ele inventou uma desculpa, porque o projeto não está bem alienado e tal, ele pode dar margem a isso, margem a aquilo. Pegou uma saída pela esquerda, que nem o Leão da Montanha, né? Alguém diria que ele pegou uma saída para a direita mesmo. e não, ele vetou. Gente, o Elon Musk, que nem crente, ele veio na rede social que ele mesmo comprou, né? O antigo Twitter, agora é X. Ele falou agora que isso é impensável. Esse projeto é um lobo vestido de ovelha. Que pode causar. E aí ele botou lá todas as suas razões. Até uma pessoa que não tem o temor a Deus vê que absurdo é você decidir na guarda de uma criança inúmeros fatores mais importantes do que eu concordo com o que foi colocado na cabeça dele sobre ideologia de gênero. Então o ser humano não está melhorando. Muito pelo contrário. Mas é o que eles estão querendo colocar na cabeça da sociedade. Quanto mais livre você for, certo? Mais evoluído você é. Eu digo para vocês, irmãos, como também um ser humano, Deus me livre da minha liberdade. Na verdade, eu poderia emprestar as frases da sabedoria. O que vou fazer com essa tal liberdade? Você conhece, né? Todas as piores decisões que eu tomei na vida foi por causa dela. Não que ela exista, porque eu falsifiquei uma liberdade que eu não tinha direito, que eu não deveria, sair da cerca, né, de proteção que o Senhor nos dá na sua palavra. Porque aí, meus irmãos, quando a palavra de Deus fala que nós somos livres, é isso aí. Você está dentro de uma cerca de proteção. Dentro dessa cerca, faça o que você quiser. Né? Deus fala, está aqui a bênção sobre o que você pode fazer. Aí, mas eu quero fazer o que está do outro lado da cerca, não o que está dentro. É isso que a humanidade quer. E eu vou ler hoje na mensagem, mas vou repetir aqui, no Salmo 2, o que o salmista fala? Por que se amotina nas nações? Ele mesmo vai responder que as nações querem sacudir os grilhões que Deus colocou sobre ela, assim que ela se vê, presa por Deus. Pastor, mas não, eu vi agora os povos os governantes do mundo se reunindo com representantes do Vaticano e dos muçulmanos, estão buscando uma harmonia. Não caia nessa.
Não caia nessa. Como a gente dizia antigamente, se é mentira, lorota braba. A paz que eles estão procurando não é, de novo, não é a paz bíblica. É outra noção. Porque a paz bíblica eles não querem. Eles querem sacudir de si os grilhões, que hoje eles já apelidaram de moralidade judaico-cristã. E essa é a sociedade que a gente está indo, que está, na verdade, involuindo, não evoluindo. Há seus minutinhos, irmãos, peço sua compreensão. Vamos orar, irmãos. Foram quantas? 3, 4 semanas, não sei, falando sobre o pecado. Quem dera a gente pudesse apenas estudá-lo como se fosse alguma coisa distante, mas não é. É uma coisa muito real, muito presente na nossa vida. E o conhecimento, o entendimento do que ele é biblicamente, é uma ferramenta para que a gente possa fazer aquilo que Deus deseja na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Deus querido, ao findarmos, ó Deus, esse estudo, nossa oração é que o Senhor olhe com graça sobre nós, porque ao mesmo tempo que vimos o retrato tão feio da sociedade, do mundo perdido, esse retrato não está tão longe da realidade do nosso coração, a não ser pela habitação do Teu Espírito, pela ministração da Tua graça, pela liberdade que o Senhor nos dá, o que ao mesmo tempo aumenta a nossa responsabilidade. Portanto, Deus, ajuda-nos a vivermos à altura daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pelo conhecimento que a Tua palavra nos traz, por não andarmos palpitando no escuro, mas possamos, podendo, Deus, entender aquilo que o Senhor quer de nós, para poder responder de forma apropriada. Dá-nos uma tarde de descanso, abençoa o nosso culto desta noite, é o que oramos em nome de Jesus. Amém.